Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Sabatini em Pauta. E nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o nosso coração. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial, a Cíntia Schiavini, profissional de educação física há mais de 20 anos, empresária e que passou por uma história de vida incrível, né, que vai ser falada aqui por ela daqui a pouco, sobrevivendo uma parada cardíaca de 16 minutos, né? E nós vamos falar com ela, além disso, dessa história inspiradora, Cíntia, também os cuidados com o coração, a prevenção, os hábitos saudáveis, né, que a gente deve ter com o nosso coração. Cíntia, um prazer muito grande ter você com a gente aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Para mim é muito importante falar da situação que eu passei, mas também ajudar hoje educando, né, para que as pessoas possam cuidar dessa nossa máquina tão importante que é o coração. Meu, nesse início, né, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, se apresentasse também e depois contasse para a gente como é que foi, né, esse fato marcante, né, na sua vida. Sou profissional de educação física, como você falou, há 20 anos. Hoje eu trabalho com grupos especiais, então o meu papel hoje dentro da educação física é realmente atender pessoas de grupos de risco e o que eu vivi dentro da minha situação de saúde, hoje eu tento replicar para as pessoas e tentando cuidar mais da saúde dessas pessoas. Eu trabalho hoje, eu tenho um estúdio onde eu faço os atendimentos, são individualizados e tratando especificamente pessoas que têm dor, lesão musculoesquelética ou alguma doença não transmissível, fazendo com que as pessoas tenham uma consciência maior, né, da importância do exercício físico. E trabalho no Conselho Regional de Educação Física, sou vice-presidente, para tentar elevar a educação física, para que a gente possa fazer que realmente essa profissão seja legitimada, né, dentro do nosso espaço de trabalho e que as pessoas entendam a importância do exercício físico na prevenção de doenças e não somente no tratamento, mas a gente pode prevenir muito as doenças. Como é que foi tudo que aconteceu? Foi em 2020? 2021, 13 de julho, né? Então é uma data que para mim também é uma data marcante, acaba que a gente leva essa data aí sempre no coração. Mas eu acho que é muito importante, antes de eu falar do que aconteceu, eu falar da minha trajetória. Eu sou uma pessoa saudável, não tenho vícios, não tenho nenhuma cardiopatia e nesse dia especificamente acordei para ir trabalhar. Eu não sentia nada. Acordei, era um dia muito frio, muito chuvoso. E eu cheguei no estúdio para trabalhar às 6 da manhã, fiz o meu primeiro atendimento e às 7 horas da manhã eu comecei a sentir uma dor nas costas. Eu senti uma dor nas costas que me chamou a atenção. Mas eu tinha uma sensação de que eu tinha dormido mal. E às 7h15 eu sofri um desmaio. E quando eu desmaiei dentro do meu estúdio, eu tinha 3 médicos, um cardiologista, um psiquiatra e uma pediatra. Eu desmaiei no computador. E quando eu desmaiei, o cardiologista estava do meu lado. E num primeiro momento acharam que eu estava tendo um AVC, porque eu tive convulsões. E aí ele logo percebeu, por ser cardiologista, que eu realmente estava tendo um problema cardíaco e não era uma convulsão causada por um AVC. E eles começaram as manobras, né? Fizeram as massagens cardíacas, que a gente chama de RCP. Eu não tinha desfibrilador, então foi chamado o SAMU, chamou o SOS e aos 16 minutos, eles ficaram ali me reanimando. Quando o SOS chegou, começaram os trabalhos com o desfibrilador, que é um equipamento que hoje eu tenho no meu espaço, em virtude do que aconteceu comigo. E esse período todo de trabalho, com todos os atendimentos possíveis ali, eu voltei. Fui internada, fiquei 7 dias numa UTI, e depois de 7 dias eu descobri que eu iria colocar um desfibrilador. Então hoje eu sou portadora de um desfibrilador, eu tenho um desfibrilador no meu peito. Caso aconteça outro evento como esse, eu vou ter que... ele vai ser acionado automaticamente. É como se acontecesse alguma coisa comigo, eu teria um desfibrilador aqui para me ajudar. E eu vivo hoje a situação de que eu sou uma pessoa, que eu pratico atividade física, que eu levo uma vida normal dentro daquilo que hoje eu posso, tendo um desfibrilador dentro do meu corpo. Não tenho nenhuma doença até hoje, fiz testes genéticos, fiz trabalhos em São Paulo para ver se tinha alguma coisa, não tenho nada. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma cardiopatia. E até hoje os médicos, eles não conseguem
me dar uma resposta. Isso, porque a pessoa que está ouvindo aí, nesse momento, o que ela tem? O que ela tinha? Eu nunca tive uma cardiopatia, não tenho até hoje uma cardiopatia. Eu uso o desfibrilador porque isso pode acontecer novamente. Eu não faço uso de nenhuma medicação. E duas coisas que eu sempre falo para as pessoas. Uma delas, eu acredito que eu fui agraciada com um milagre. Primeiro, porque 16 minutos eu estaria com alguma sequela. 10 minutos sem uma oxigenação, eu teria ficado com alguma sequela. Eu não tenho sequela motora, eu não tenho sequelas cognitivas, nenhuma sequela. Eu tive um atendimento muito rápido, então isso conta muito, e por pessoas capacitadas para aquilo. Mas eu não faço uso de nenhuma medicação. Então, pode acontecer de novo? Não sei. O que levou a isso? Também não sei. Não foi nenhum trauma, não foi nenhum problema que eu tenha passado naquele momento, né? O que eu tive foi uma morte súbita que foi abortada. A gente ouve muito morte súbita em atletas. Sim. Você já deve ter ouvido isso. Eu não estava em esforço, eu estava sentada, como estou aqui à sua frente agora. Então, não foi causado por esforço, eram 7 horas da manhã, ou seja, cedo, eu não tinha nada ali que eu pudesse estar fazendo que pudesse causar um estresse no meu organismo. Então, como isso tudo aconteceu em repouso, os médicos entenderam que deveriam colocar um desfibrilador, porque isso poderia acontecer de novo. Então, já se passaram aí 4 anos, eu não tive nenhum outro evento até hoje, mas eu tenho desfibrilador. Então, caso aconteça, ele pode disparar e eu posso chocar. Desfibrilador, né? Eu lembro que começou a ter muita, vamos dizer assim, notícia, né, da necessidade dele lá atrás, quando o jogador de São Caetano, o Serginho, né? Isso. Ele faleceu em campo, né, num jogo, e a partir daí começou a se discutir, né, a importância de ter esses ambientes, né? Em ambientes esportivos e em ambientes de um público muito grande. Então, se a gente pensar hoje aonde o desfibrilador deveria estar, em todos os ambientes públicos onde tenha um volume muito grande de pessoas transitando. Campos de futebol, faculdades, shoppings, aeroportos, praças públicas. Isso não é uma realidade do Brasil, a gente sabe disso. Então, hoje a gente vê nos campos... né? Inclusive, até só um parênteses, na semana passada o Estrela fez acho que está acompanhado com a Unimed, o projeto, sim. Que eu também faço parte. Eu fui uma das pioneiras com o uso do desfibrilador com a Unimed. Mas a ideia da utilização do desfibrilador é que a gente possa dar o socorro imediato àquela pessoa que precisa do desfibrilador. Então, exemplo, né? Eu tenho o desfibrilador, a minha equipe é treinada anualmente para que possa saber utilizar tanto o equipamento quanto as manobras de RCP. Porque não são manobras fáceis, são manobras que a gente precisa entender e conhecer o corpo humano para que a gente possa fazer. Então, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa que tenha conhecimento, né? Da condição e da localização no corpo para que se possa fazer a massagem. E o desfibrilador também. Apesar de que o desfibrilador que a gente tem hoje nos nossos espaços e que o Estrela adquiriu, ele é autoexplicativo. Então, quando você liga, ele já te dá todo o comando para que você possa usar. É muito fácil. Mas as massagens a gente precisa saber fazer. Inclusive, esses primeiros socorros, até já tinha visto sua opinião antes também, né? Eu também tenho essa opinião. Seria necessário, importante, né, que cada um soubesse, né, ter noções básicas, esses primeiros socorros, né, para fazer. Eu costumo dizer... Você teve a sorte lá que tinha profissionais, né, ali. Exato. Na verdade, o profissional de educação física, ele é habilitado para fazer, porque nós estudamos isso na faculdade. Médico também, todos os profissionais da área da saúde. Mas se você me perguntasse qual a minha opinião com relação a essa prática, todo ser humano deveria fazer. Porque nós não sabemos o que vai acontecer ao nosso lado. Eu não sei o que vai acontecer na hora que eu sair desse prédio. Sim. Pode ser que eu possa ter que ajudar alguém. Então, a ideia é que seria importante que todos soubessem o mínimo, né? O básico. E a gente fala que o básico é até ligar para o SAMU, que às vezes as pessoas não sabem nem o número, né? Não sabe. E aí é muito importante que a gente, ao menos, né, saiba ligar para o socorro, para que a gente possa ajudar essa pessoa. Então, quando a gente fala todos deveriam saber, todos deveriam saber. Todos os ambientes onde tem um volume muito grande de pessoas, deveria ter um desfibrilador? Deveria.
e nos ambientes esportivos uma obrigatoriedade. Como a gente sabe hoje, um jogo de futebol tem que ter uma ambulância, um jogo de futebol tem que ter um médico, e isso deveria ser em todas as condições, numa festa, num evento, onde você tem um volume muito grande de pessoas. Agora, você falou, né? Não tinha nada, não tem, né? Nada. E na hora, assim, como é que foi perceber que estava tendo uma parada cardíaca, sabendo que, né, você não tinha nada, enfim, o que se passou na sua cabeça? Na hora, eu senti, como eu te falei, eu senti a dor, mas para mim isso nunca seria uma hipótese na minha vida, porque eu não tinha nada. E 15 dias antes eu tinha feito todo o meu check-up cardiológico, porque eu tenho esse hábito por ser profissional de educação física. Sempre gosto de fazer. Então, meus exames cardiológicos estavam todos em dia. Não tinha nada. Quando eu saí, né, porque fiquei em coma por uns dias e depois eu saí. Quando eu recebi a notícia que eu colocaria um desfibrilador, porque eu tinha sofrido uma morte súbita, aquilo me assustou um pouco. Mas eu falo que ali a situação que você não sabe nem o que está acontecendo. A gente demora, né, a digerir. Então, eu fiz a cirurgia 7 dias depois, deu um total de 14 dias internada. E quando eu fui para casa, é que eu pude entender que seria uma nova vida. Porque aí você passa a ser uma pessoa que tem um aparelho no seu corpo e que você é avisada que pode acontecer novamente. E aí, o que vai acontecer se acontecer novamente? Enquanto a gente não vive essa experiência, tudo bem. Mas depois que você vive, a coisa é diferente. Né? E você não toma nenhum medicamento porque não tem nada que justifique uma medicação. Eu não tomo remédio nem para pressão, eu não tenho pressão alta. E esse processo então, de recuperação, né? Eu fiquei 1 ano afastada do trabalho. Na época eu trabalhava numa empresa, eu fiquei 1 ano afastada. Atividade física eu voltei com 30 dias, porque na verdade os médicos queriam ver se realmente poderia acontecer em esforço, porque a morte súbita ela acontece em estresse. Então eu com 30 dias eu voltei a fazer atividade física, monitorada, acompanhada, para que eu visse se realmente iria acontecer alguma coisa. Não aconteceu. Tive algumas restrições, dirigir, eu não podia viajar sozinha, não poderia fazer algumas ações sem uma pessoa me acompanhando, pelo fato de que se acontecesse de novo eu poderia sofrer uma queda e até ter um outro trauma, né? Sim. Então eu fiquei sendo acompanhada durante 1 ano. Mas hoje, 2 anos depois, né, do que eu tive esse 1 ano parada, uma vida normal, eu posso te falar. Hoje eu faço tudo, mas fui restringida de algumas atividades físicas, como eu gostava muito de fazer esporte de aventura, não posso fazer mais. Nada que tenha alturas, muito, né, que gerem muita adrenalina. E lutas, eu fazia lutas, também não posso fazer mais. Mas demais, algumas restrições de aeroporto, aparelho de celular perto do aparelho, não posso usar. Mas nada, mas são coisas muito simples frente a tudo que eu vivi. É exatamente isso, né? Porque a partir dessas experiências, desses fatos, assim, a nossa vida muda, como você disse, né? Como é que essa experiência, né, esse fato marcante afetou a sua vida, o modo de enxergar a sua vida, o seu trabalho, a partir daí? Então, eu falo que eu não desejo isso para ninguém, né? O que eu vivi eu não quero para ninguém. Eu não senti dor, eu não vi nada, mas quando você volta de uma experiência dessa, se você não voltar e mudar, talvez aquilo ali para você não fez muito sentido. E para mim, como profissional da saúde, eu ouvi muito dos médicos, né, naquele período que eu estive internada, que uma das coisas que eles acreditavam que eu pude sair sem sequela nenhuma foi a qualidade de vida que eu tinha. Praticante de atividade física, uma boa alimentação e ter uma vida saudável, não ter vícios, eu não bebo, não fumo. Então, eles acreditam que isso tenham sido pontos muito importantes para que o nível da minha doença, do que aconteceu comigo, não causasse nenhum dano. Mas, logicamente, eu acredito que eu tenha sido agraciada com um milagre de Deus por não ter sofrido nada. Isso, para mim, é fato. Mas que ter tido uma qualidade de vida foi uma das coisas mais importantes. Depois que eu passei por isso e voltei à minha rotina, é um propósito para mim, por isso que eu aceitei o seu convite de imediato, é que eu pudesse falar para as pessoas a importância do exercício na saúde das pessoas. Porque eu gosto de falar muito para todo mundo.
Ninguém está livre da doença, mas eu tenho que saber como eu quero estar quando ela chegar. Sim. Eu estava bem quando ela chegou, porque eu jamais imaginei que eu pudesse passar pelo que eu passei, mas eu estava bem fisicamente. Então, hoje eu falo para os meus alunos, falo para os meus amigos, falo aonde eu posso ter a oportunidade de atingir mais pessoas. Se você leva uma vida saudável, a doença ela vai chegar, Sim. mas você vai estar bem ou forte para que ela passe e que você não sinta tantos os agravos de uma doença. A gente tem um exemplo da pandemia, né? Exatamente. Essa coisa da pandemia ajudou bastante também a ter problemas mais sérios, né? Também. As pessoas que tinham alguma comorbidade sofreram mais. Algumas que tinham algumas doenças mais graves não conseguiram passar pela pandemia, né, pelo Covid. E eu uso isso hoje como uma forma de tentar mostrar para as pessoas que a doença ela é silenciosa. Eu acordei normal, eu fui dormir normal. Eu não senti uma dor no peito, eu senti uma dor nas costas. E que poderia ser uma dor de dormir mal, um mau jeito que a gente gosta de falar, mas eu tive um problema cardíaco. Então, são coisas que a gente não tem como, não tem uma data prevista que isso vai acontecer. Mas se eu tenho uma rotina de vida saudável, se eu cuido da minha saúde, essa doença ela vai vir e ela não vai me pegar despreparada. Então, isso eu sempre faço questão de falar. E quando você me convidou, eu falei, é a hora que eu tenho para falar para as pessoas que elas precisam se cuidar. Então, é uma forma que eu tenho hoje de fazer essa informação circular. Sim. E tentar ajudar as pessoas. Você falou da pandemia, né? Eu vejo também que há um sedentarismo muito grande. Acho que depois da pandemia aumentou. Entre os jovens, né? Os jovens, depois disso, ficaram mais, vamos dizer assim, mais parados em termos de atividade, né? É isso mesmo? E hoje saiu uma matéria falando que durante anos a gente hoje tem um quadro de obesidade maior do que um quadro de fome. Olha só. De crianças desnutridas. Então, hoje eu tenho mais crianças obesas do que crianças desnutridas. Saiu hoje esse estudo. Então, são coisas que a gente está vendo e que é realmente causado pelo sedentarismo, né? Pela falta de exercício. Então, eu tenho crianças obesas e lá no passado eu tinha crianças desnutridas. Hoje, eu tenho mais crianças obesas do que crianças desnutridas. A conta não está fechando, as doenças estão aumentando. A obesidade é o fator que desencadeia várias doenças. E a gente precisa entender esse processo. A gente precisa reconhecer que as pessoas estão mais sedentárias. Acho que já melhorou um pouquinho, né? A pandemia deu esse start. Mas ainda temos o reflexo de que ainda não melhorou como deveria. E isso é preocupante. Então vamos falar sobre essa questão, né, dos cuidados, exercícios físicos, né? Falar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Essa questão, então, a importância da atividade física regular, porque a gente vê hoje, né, que as pessoas, algumas, né, procuram orientação, outras não, mas assim, a importância de desenvolver uma atividade física hoje, porque as doenças, são várias doenças que as pessoas assim, o bom é a atividade física, né? Faça atividade física, exercício físico, né? Então o exercício físico está presente sempre, né, na melhoria da qualidade de vida da pessoa, né? A gente fala assim, nós que somos da área, o que está acontecendo de errado se fala tanto em exercício físico, né? Porque se fala em qualquer lugar, você abre a rede social, você abre o jornal, você vê no jornal da TV exercício. Todos os médicos prescrevem, né? Tem que fazer exercício, você vai tomar essa medicação, mas tem que fazer exercício. Ou fala assim, o melhor exercício para você, o melhor remédio para você é o exercício. E por que ainda nós não conseguimos melhorar a nossa saúde? Então, tem vários fatores. Eu acredito que um dos fatores é a conscientização da sociedade e a percepção de que o exercício é a melhor forma de cuidar sem efeitos colaterais. Muitas vezes falar é comum, mas a pessoa ter a percepção na saúde dela de que isso é ideal, muitas vezes ela precisa passar por um susto para falar assim, opa, se eu não estivesse fazendo exercício, seria diferente. Ou então ela fala assim, agora que eu infartei, eu vou fazer exercício. Vamos falar do infarto por causa do coração. Sim, claro. Mas a gente precisa entender, e a sociedade precisa entender que ela tem que antecipar isso. Fazer o exercício, eu falo com meus clientes que o exercício é o remédio que não tem contraindicação. Ele não tem, só se você fizer errado. Mas o remédio, ele é bom para todas as doenças. Seja uma doença cardíaca, seja um câncer.
seja uma hipertensão ou uma diabetes. Eu consigo controlar todas essas doenças através do exercício físico, controlado, o volume e intensidade de acordo com aquele indivíduo. E a sociedade, por mais que o médico fale, que nós profissionais falemos, que esteja na mídia, tem uma dificuldade muito grande do entendimento, né? Porque ele precisa viver o exercício para que ele possa perceber o quanto ele é benéfico, o quanto ele muda na sua condição diária, nas atividades da vida diária, para que ele possa melhorar. Então, é conscientizar. Assim, pessoa que está em casa, estou querendo começar a praticar exercício, né? Até crianças também, né? Você falou, a gente falou aí dos jovens, né? As crianças estão aí fazendo atividade, querem estar sempre a mãe, o pai, né? Botando atividade. Quais atividades que você recomenda, né? A se fazer, a começar, para uma pessoa que está lá, né? Sedentária, ainda não fez nada ainda, mas que, quero fazer, ou pelo SUS, porque está vendo agora a gente falando sobre isso. Bom, primeira coisa, qualquer exercício, ele gera mudanças no nosso corpo. Eu gosto de fazer caminhada, excelente, faça a sua caminhada. Eu gosto das aulas de zumba, que hoje a prefeitura ela disponibiliza em polos, né, em cada bairro, aulas de zumba, que é uma dança. É importante, faça a sua zumba. Eu gosto de fazer natação. Eu gosto de fazer a musculação. Hoje, em cada bairro, tem uma academia popular. Tem, verdade. Então, eu tenho também. Todas as atividades, elas geram mudanças fisiológicas no seu corpo. Vai chegar um momento que você vai sentir necessidade de falar assim, eu preciso fazer um a mais. Esse a mais, eu preciso de orientação. Pensando no Setembro Vermelho, pensando no coração, a primeira coisa, o mais importante, procurar o médico. Se você tem o seu médico, vá no seu cardiologista ou no seu clínico geral para você fazer suas baterias de exames. Você não tem o Sistema Único de Saúde, vai lá, vai fazer seus exames de rotina, procura um cardiologista. É o pontapé inicial para uma pessoa sedentária, porque algumas doenças elas são muito silenciosas. O caso da hipertensão, ela é silenciosa. E às vezes a pessoa começa a fazer atividade física e ela passa mal. E aí o exercício me causou mal. Não é o exercício que causa o dano. Muitas vezes aquele indivíduo ele tem alguma comorbidade e a gente não sabe. Então, primeira coisa, procura o médico. Fez os exames, está tudo ok? Procura um profissional de educação física para que você possa fazer atividade física. Em todos os lugares, a atividade física, numa intensidade melhor, ela tem uma condição de gerar mudanças fisiológicas. Não gosto de fazer atividade física em lugares fechados. Quero fazer, hoje está muito na moda, o beach tênis, né? O beach tênis, o futevôlei, o vôlei de areia. É uma febre, né? Isso que eu falo com você. Eu falo sempre os jovens, porque todo mundo... a maioria, né? A gente vê hoje em dia nas atividades físicas. Infelizmente, tem muitos jovens que querem, né, a questão da moda, né, começar sem nenhum critério, e a gente vê muitos jovens tendo problemas. Isso. A gente está vendo muitas pessoas sofrendo problemas cardíacos mais jovens, porque falta esse acompanhamento inicial. Seja na rede privada ou na rede pública, você tem condições de fazer isso hoje. Você tem. A gente tem isso para se fazer. Então, vá ao seu médico, faça seus exames. Está tudo ok? Não existe uma contraindicação de atividade. Existe aquela atividade que hoje você pode realizar. Eu costumo dizer que qual o momento da vida que você está, que você pode ou não pode fazer tal atividade física. Mas não existe contraindicação para exercício físico. É o momento que você está e a condição física. Eu tenho clientes de 96 anos que fazem exercício. Eu tenho clientes de 10 anos que fazem exercício orientado. Então, depende daquele quadro específico. Quem vai dizer isso é o seu médico. Eu até tenho uma experiência legal, eu estou sedentário. A partir de amanhã você já não vai estar mais. A partir dessa entrevista aqui. Mas assim, teve uma época, uso o meu exemplo, porque a questão da motivação. Teve uma época que eu me motivei, porque eu estava mais acima do peso, e aí sempre gostei de fazer caminhada, né? Caminhada mais do que corrida. Mas aí fiz boxe até. Ótimo. Com a André Espósito, minha amiga que trabalhou aí com a gente.
E aí comecei a me motivar mais. Sim. E aí participei até da corrida de São Pedro. Bom, né? Então, quando eu cheguei no final da corrida, parecia assim, não importava a questão da colocação. Né? É você ter conseguido fazer. Vibrei, eu fiz um vídeo gritando, aquela coisa, porque eu estava motivado. Sim. Infelizmente, depois, até pelo dia a dia Sim. nosso, a gente vai deixando um pouco, né? Mas precisa retomar. Mas é isso aí, é a motivação, né? Tá fazendo. Por isso que não existe uma atividade que seja a atividade correta. Existe a atividade que você tenha aderência. Não dá para eu chegar aqui para falar para várias pessoas que vão ouvir eu falar Sim. que só a atividade X ou Y ela vai funcionar. Agora, cientificamente, tem duas atividades que são muito importantes para ajudar o coração, que é o exercício aeróbico, que são as caminhadas, as corridas, e o exercício neuromuscular, que é o exercício com peso. Para o coração ficar saudável, eu preciso ter essas duas atividades inseridas no meu dia a dia. Preciso combinar essas. Eu preciso combinar essas duas. Coração é um músculo, então eu preciso que ele esteja forte para fazer com que você tenha um retorno venoso muito bom, que o oxigênio ele circule de maneira ótima. E eu preciso fazer exercícios com peso para que eu torne meu corpo mais forte, tenha mais músculos para sustentar esse corpo no dia a dia. Mas não quer dizer que isso seja uma obrigatoriedade se eu pensar numa pessoa sair do sedentarismo. Mas se eu falar em uma pessoa cardiopata, que tenha uma cardiopatia, ela vai ter que obrigatoriamente inserir na atividade dela diária exercícios aeróbicos e exercícios resistidos. Isso é fato. Mas pessoas que estão no sedentarismo, elas podem começar qualquer atividade. Lembrando que se ela não vai a um médico, ela está ali sofrendo o risco de estar fazendo exercício de uma forma que pode agravar a saúde dela. Isso tem que estar muito claro. E o cardiopata, ele tem que ter uma orientação de um profissional de educação física para a gente controlar volume e intensidade. Senão também pode ser um risco. A gente está falando sobre exercício físico, mas além disso, não é só fazer exercício físico, tem também ter outros hábitos saudáveis no dia a dia, né? O que a pessoa precisa fazer além do exercício físico? Esses hábitos saudáveis, quais são? O que a gente pode... Atividade física, ela só vai combinar se tiver uma boa alimentação, sono e exercício. Se eu faço exercício, mas eu não durmo bem e eu não me alimento bem, esse exercício ele não vai ter a ação efetiva que eu preciso. A mesma coisa se eu fosse uma pessoa, por exemplo, que faça uso de alguma medicação. Se eu não tomar minha medicação e o exercício físico, isso não vai dar certo. A combinação não vai se ajustar. Então, eu costumo dizer que hoje, para as pessoas que têm ou não alguma cardiopatia ou querem melhorar a saúde como um todo, é mudar o estilo de vida. Eu faço uso de tabaco, eu preciso pensar que isso, para mim, me causa danos. Se eu não não tenho uma alimentação adequada, isso vai me prejudicar. Se eu não faço exercício com controle de volume e intensidade, isso também não vai ser benéfico para mim. Então, eu gosto de dizer assim, é mudar estilo de vida. É mudar. Eu mudei o meu estilo de vida a partir do que eu vivi. Mas eu já tinha um bom estilo de vida. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, é mudar estilo de vida, sabe? Se fuma, parar de fumar, se bebe, controla a bebida alcoólica, porque ela não faz bem, hipótese alguma, né? A gente tem que saber que isso é uma realidade. Sim. Procurar comer alimentos mais saudáveis, tirar os alimentos embutidos, que são muito prejudiciais para pessoas que têm problemas cardíacos ou não, e atividade física de maneira orientada e controlada. Esses são os pontos principais para mudar e melhorar o estilo de vida. O que dizer para uma pessoa, né, que, vamos dizer assim, que acha que cuidar do coração é complicado, né? Tem muita coisa. O que você diria para essa pessoa? Cuidar do coração não é complicado. Eu gosto de dizer que de todos os órgãos do meu corpo, hoje eu acho que é o que eu mais presto atenção. Mas cuidar do coração é fazer exercício. A caminhada que você falou que estava fazendo e a corrida que você falou que estava fazendo, você estava cuidando do seu coração. Sim. Tá? Se você me perguntar, faltou pegar um pezinho aí para cuidar do seu coração. Eu até cheguei a fazer um tempo aí. Tem que fazer. Mas não aliava, né? É muito importante. A gente tem que pensar assim. Eu uso muito esse exemplo com meus alunos. Você não quer o braço forte? A gente gosta de fazer o braço lá e ver o braço forte. Ficar lá no espelho fazendo.
O coração, quando você pega pezinho, ele também faz isso, porque ele trabalha menos. Ele está tão forte que ele bombeia menos. Se ele bombeia menos, ele trabalha menos. Então, isso é saúde para o nosso coração. Trabalhar o cardiovascular, que é trabalhar as atividades aeróbicas, a corrida, a bicicleta, a natação, é fazer com que também o coração ele bombeie mais esse oxigênio, leve mais oxigênio para todo o corpo. Mas a gente só quer que ele trabalhe menos, para ele não ficar tão cansado e não envelhecer tão rápido. E o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade são pessoas muito jovens com doenças que apresentavam-se em idosos. Aonde está o erro? O que está acontecendo? Tem muito mesmo, né? Então, a gente está vendo pessoas muito jovens com paradas cardíacas, infartos. E até jovens atletas, né? Jovens atletas. A gente tem que ter um cuidado muito grande hoje, a utilização de anabolizantes. Isso não é normal, isso não é benéfico. A longo prazo, isso não faz bem para a saúde do nosso coração. Então, existe um uso discriminado, visando estética. Então, a gente esquece que quando a gente muda o músculo, a gente está mudando um músculo que é importantíssimo, que é o nosso coração. Hoje, você falou das crianças, tem uma idade assim para... A criança ela não tem idade nenhuma para falar assim, agora é a hora dela ir. A gente fala e costuma dizer que qualquer idade é a idade para a criança fazer exercício. Então, se ela já caminha, se ela já anda, depois, né? A gente tem os bebezinhos que fazem natação. Então, bebê já está fazendo exercício. A dúvida muito grande que existe é quando as crianças podem pegar peso. A criança pode pegar peso em qualquer momento da vida dela, do momento que seja peso, com orientação para a idade. A criança ela tem uma faixa de desenvolvimento motor, e se essa faixa de desenvolvimento ela sofrer alguma lesão, a gente quebra aí um desenvolvimento que é muito importante, principalmente a nível ósseo. Mas não existe data ou indicação X para ela começar. É ontem. Começou, bebezinho vai para a natação, saiu da natação, é o balé, é o futebol, é a ginástica, é a musculação, são as atividades com peso livre. Não existe data que ela possa. Natação é muito bom também, né? Eu fiz natação quando era pequeno. A natação é muito importante porque é uma atividade que trabalha muitas capacidades físicas ao mesmo tempo. E até porque pela segurança, né? Porque a criança ela vai à praia, ela vai numa piscina e ela vai aprender a nadar. Por isso que a gente fala muito da natação para a criança. Porque além da condição física que a gente consegue melhorar, é uma atividade que vai dar segurança para a prática da vida dela diária, né? No esporte, no lazer, na praia. Segurança para os pais. Qual a principal lição disso tudo, né? Do que você viveu, do que você vive hoje, né? Em relação à vida, que você... poderia, né, de dar como experiência para quem está nos ouvindo agora, a gente está chegando aí mais na reta final do nosso bate-papo, né? O que a gente pode destacar, passar para as pessoas? Do que eu passei. Eu costumo dizer que a minha vida podia ter terminado ali, né? Em minutos. Porque eu estava sentada, como eu estou aqui com você agora, e desmaiei. Então... eu podia hoje não estar aqui, né? E não teria... Eu costumo dizer que se eu não estivesse naquele lugar, com aquelas pessoas, hoje eu não estaria aqui. E eu gosto sempre de falar que a vida da gente passa muito rápido, né? Para mim foi assim, muito rápido mesmo, porque eu acordei, trabalhei e sofri uma morte súbita. E eu só estou aqui porque eu tive 3 anjos, né? Eu sempre falo isso, que são os 3 médicos que são meus clientes. Então, eles estavam ali e me deram todo o socorro. Mas hoje eu falo para as pessoas, a vida passa muito rápido para a gente não cuidar desse corpo, né? Eu falo que o nosso corpo é só uma morada. A gente está aqui, né? É uma passagem. E esse corpo físico que a gente está aqui é só uma morada. E que a gente more nesse corpo físico muito bem. Que a gente tenha esse tempo que a gente não sabe qual é o tempo que a gente ainda tem, vivendo da melhor forma. Eu tive a bênção, né, de não viver, talvez, esse resto de vida que eu não sei quanto tem, porque eu tenho 51 anos, muito bem, sem sequelas. Mas a gente não sabe o que nos espera, né? Eu não sei o que me espera para mim na hora que eu sair daqui. Então, hoje eu vivo intensamente, cuido da minha saúde
da melhor maneira possível, alimentação, estilo de vida, cuido do meu coração em especial, mas eu sei que o nosso corpo está aqui e a gente não sabe o que pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Eu não sei se amanhã eu posso voltar aqui e falar para você que eu estou com uma outra doença, mas uma coisa eu posso dizer para você e para as pessoas que estão me ouvindo: eu vou estar saudável. O que eu pude para manter meu corpo saudável, eu fiz. E eu acho que é isso que a população precisa entender. Porque nós não sabemos quando a gente pode ser acometido por uma doença. Essa é a experiência que eu tirei da minha vida, nesse 13 de julho de 2021. Ok, Cíntia, muito obrigado, né, por você ter aceitado o convite, né, ter vindo até aqui conversar, falar um pouco sobre a sua vida, sua trajetória, né? Espero que você volte outras vezes para falar sobre outros assuntos, né? Estou aqui para ver, é só você me falar. Então, eu gosto, falar da minha profissão é muito bom. Com certeza, até porque, né, lá no seu centro de treinamento tem várias situações, né, não só do cardiologia, mas também, né, você é especialista em dor também. Eu sou especialista em dor e ortopedia multiprofissional, então eu reabilito, faço a parte de reabilitação musculoesquelética, trabalho com muitas pessoas com atendimento oncológico. Então, mas a ideia é que a gente dê a qualidade de vida para as pessoas através do exercício físico, que é essa experiência que eu vivi e hoje eu tento passar para a sociedade de Cachoeiro. Valeu, brigadão. Eu que agradeço. Tudo bem, e se você gostou desse episódio, curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, sobre esse assunto que é muito importante, que é o nosso coração. E também, né, vá lá nas nossas redes sociais, e para você saber, né, sobre mais episódios aí, mais assuntos relacionados a esporte, saúde, bem-estar, as atualidades, né, estarão sempre presentes aqui no nosso Sabadini Pauta. Um grande abraço a todos, até o próximo episódio.